Olá, tudo bem com você? Nós chegamos ao nosso terceiro encontro dessa caminhada espiritual dos 10 dias de oração e eu gostaria de trazer o tema de hoje, um tema muito interessante que fala sobre atividades espirituais em família. Começo trazendo uma passagem bíblica do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, em que Josué chega para o povo de Israel e diz: olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir, se aos deuses do Egito, se aos deuses dos amorreus. E ele diz o seguinte: no entanto, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu penso que palavras poderosas, né? Ele tinha consciência, ele tinha certeza do que ele queria para a família dele. E eu entendo que é importante eu e você termos a consciência muito clara do que nós pretendemos para a nossa família também. Nós precisamos entender que essa é uma decisão tomada dia após dia. Apresentar a nossa família, a nossa casa, os nossos queridos na presença do Senhor. E a pergunta básica é: pastor, como é que eu faço isso? Existem algumas coisas interessantes que nós podemos colocar dentro do nosso dia a dia para que a nossa casa, para que o ambiente doméstico seja um ambiente espiritual. A primeira das coisas é natural, a gente precisa focar no culto familiar, culto doméstico. Talvez você diga para mim, mas é tão difícil porque a nossa rotina é tão corrida. Eu digo para você que o culto familiar, ele não precisa ser extenso. Culto familiar precisa ser significativo, precisa ter momentos especiais em que a palavra é aberta e a palavra ela é aplicada de uma maneira relevante para cada um dos familiares. Culto precisa ser curto, mas dinâmico também, em que todos tenham a chance de participar, talvez com uma pergunta, talvez todo mundo junto cantando um hino que é do gosto da família, né? E da mesma maneira como deve existir a palavra, deve existir a oração. A oração genuína, se apegada à onipotência, concede vitória aos seres humanos. Essa é uma citação do livro Recebereis Poder, página 140. Continua dizendo que ajoelhado o cristão obtém forças para resistir à tentação. E eu e você sabemos bem que tentação é algo real. Eu passo por tentações todos os dias, você também. Diariamente a gente tem que batalhar contra o velho eu que está dentro do nosso ser. E você sabe que dentro da tua casa, junto aos teus filhos, essa é uma batalha real também. Você quer ver os seus filhos prevalecendo contra as tentações? Vivam uma vida espiritual ativa dentro do lar, né? Cada manhã, cada noite, vocês devem elevar junto com a família de vocês preces a esse Deus que é capaz de fortalecer. Aqui fala também um pouquinho sobre o desenvolvimento do caráter, mais uma vez, e aqui para os pais existe uma dica muito interessante. Pais, vocês não podem permitir que a religião dentro de casa seja simplesmente uma teoria. Não é simplesmente uma questão do falar, é principalmente uma questão do viver. Você tem que fazer com que essa religião seja ativa, né? Religião diz respeito à palavra religar. Dia após dia, então, vocês devem ser religados à fonte de vida, que é o grandioso Deus. Cada dia, né, um novo passo na vida espiritual, mas de maneira especial. E para fechar o estudo dessa noite, né, ou desse dia, dependendo do horário que você estiver assistindo, para terminarmos bem a nova semana, a gente precisa aproveitar a bênção que é o sábado. Passarmos momentos de consagração junto com a nossa família, pedindo a Deus que abençoe, que nos ajude. E o motivo de oração continua sendo a nossa família, o nosso lar. Desafio você a clamar a Deus pedindo: Senhor, me ajuda para que nós possamos vivenciar culto familiar dentro de casa, né, de uma forma mais significativa. E desafio você também a convidar os 5 familiares pelos quais você tem orado para que eles participem de um culto familiar, talvez dentro da tua casa ou através da internet junto com você também. Quero orar contigo, quero pedir a bênção de Deus à tua família, pedir que Ele ajude vocês nas necessidades que vocês têm dentro do lar. Vamos orar? Senhor Deus e bom Pai, te agradeço porque dia após dia o Senhor vem nos trazendo o devido despertamento espiritual. Clamo a Ti pedindo ajuda a cada família que é representada por esta pessoa que agora está assistindo. Que o Senhor os ajude para que possam encontrar em Ti a fonte do saber, em Ti também o poder para ter a vida transformada e um caráter cada vez mais semelhante ao Teu. Pedimos a Tua bênção, Teu cuidado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e que tenhamos aí um ótimo dia ou uma ótima noite.